Ah, se não fosse Deus. Em momentos em que minha mente entra em total colapso, meu coração, ele tenta me sabotar, me enganar, fica ansioso, desesperado. E o Senhor falando algo, eu pelo imediatismo quero resolver, quero correr, quero me desesperar. E esqueço que o Senhor me fala para não desprezar os pequenos começos, porque são nas pequenas coisas que a nossa fidelidade, a nossa integridade, o nosso coração, ele é provado e revelado para nós mesmos, porque o Senhor, ele nos sonda, ele nos conhece desde o nosso nascimento. Mas existem áreas da nossa vida que nós não conhecemos, nós não sabemos, e o Senhor nos coloca em situações para que possamos enxergar aquilo que de fato está dentro da gente, aqueles carrapichos, aquelas sujeiras, aquelas coisas que não é para estar ali, ele não quer que esteja, e ele vai nos colocar em situações que vão desafiar o nosso ego, desafiar a nossa estabilidade, a nossa temperança, o nosso domínio próprio, a nossa paciência, para que possamos estar mais parecidos com ele. E nesse tempo de aprendizado com Jesus, eu percebi que quando eu estava em total aflição, em desespero, minha alma estava doendo, meu coração estava sangrando, e eu estava em níveis muito incontroláveis de ansiedade, procurei ajuda, procurei terapia, que me ajudou muito, uma psicóloga muito boa, porém estava tomando remédios, porém nada conseguiu reproduzir o que Jesus fez em mim. Aqui nessa varanda, sentada com ele todos os dias, com o meu amor, com o amor da minha vida, na mesa, com a minha Bíblia e com o meu Jesus. Nesse tempo, eu fui desfrutando de relacionamento, dia a dia com Deus, e ele foi falando tão forte ao meu coração, ele foi ministrando áreas que eu precisava ser tratada, e eu fui percebendo com o passar dos dias que a minha ansiedade estava diminuindo, que aquele desespero na minha alma, aquele descontrole, aquilo estava se acalmando, porque antes de eu pegar meu celular, antes de eu começar o dia com um monte de informação na minha cabeça, eu me retirava para a mesa com ele, eu fazia meu cafezinho, passava meu café, continuo fazendo isso, passo meu café, vou fazendo meu pãozinho ou minha tapioca, o que eu vou comer, e venho pra mesa, vou molhar minhas plantinhas, e essa paz, sabe, tá todo mundo tão corrido, tá todo mundo tão desesperado, tudo pra ontem, uma loucura, que parece até ser um erro você ter paciência, você tomar um café da manhã com calma, só que isso foi o que me trouxe cura. Isso foi o que me trouxe cura, e foi o ano de 2023, onde eu desfrutei desse relacionamento com Jesus, onde eu desenvolvi algo com ele que eu não tinha antes, que não é uma coisa sobre religião, sobre estar num templo apenas, mas sobre desenvolver um devocional, um dia a dia com ele. E toda vez que a ansiedade ela tenta voltar, bate na porta, quer arrombar, eu vou começando, às vezes eu não percebo, e eu vou começando a correr, aí eu paro e fico assim, você já tem que perceber os sinais de ansiedade quando ela vem a bater na sua porta. Você já tem que ser racional, você tem que perceber os sinais que ela tá entrando, que ela tá querendo invadir, quando começa aqueles pensamentos alvoroçados, é que ela começa a mente ficar embaçada e você quer agir com tudo para ontem, você acabou de fazer uma coisa, mas você já está se sentindo atrasada e você tem que fazer outras 50 coisas. E eu falo para mim mesma, aquieta-te, minha alma, sossega esse facho aí, confia em Deus, se acalma, descansa esse coração. Você vai lançar nele essa ansiedade, você vai deixar isso pra lá, você vai descansar, Cassiane, você vai dormir tranquila, você não tá falando tanto de confiança, a confiança não é na hora que eu falo, na hora que eu leio, confio no Senhor, é na minha prática, é no meu dia, é quando o desespero bate na porta e a minha reação, ao invés de ficar desesperada como todo mundo, a minha reação é, tá bom, eu sei que tá um caos, mas vou descansar no meio dessa tempestade aqui. Sabe, Jesus nos ensinou que na tempestade, quando tudo estava se desabando, os discípulos lá desesperados jogando uma aguinha para fora do barco, ele estava dormindo.
Quem tem capacidade de dormir no meio de uma tempestade, gente, balançando o barco pra lá e pra cá, pra lá e pra cá? Nosso Jesus. E ele falou que, assim como ele fez, ele também nos deu poder para isso. Porque o que é a paz que excede o entendimento se não é isso? Se excede o meu entender, porque a minha razão, ela não consegue dimensionar. A minha razão, eu estaria desesperada, estaria jogando fogos, soltando trombeta, mas eu não estou agindo pela minha emoção. Eu estou controlando a minha emoção, porque eu entendo que quem me prometeu é fiel para cumprir. E que se ele me falou para sossegar, eu vou me acalmar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe? Não é a minha palavra, não é a palavra de um ser humano, é a palavra do dono do mundo, é a palavra de quem tem todo o poder em suas mãos, é a palavra de quem já viu meu futuro. Ele já viu meu amanhã. E eu descanso que ele cuida melhor do que eu. Porque todas as vezes que eu tentei cuidar, é igual aquele hino, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Por quê? Porque eu tentei em todos os caminhos, eu gritei por todo mundo e eu fiquei sozinho e eu senti minhas forças se esgotar. Aí você desesperado no final da vida, tenta, vem me ajudar, Senhor. Mas não espera chegar nesse ápice de, sabe? Corre pra Ele agora. Vai pra Ele agora, descansa nele, entrega essa ansiedade, aí você não dá conta. Você não dá conta de levar esse fardo pesado que a vida tá te colocando, que as pessoas estão empurrando pra cima de você. Troca o seu fardo pelo dele, que o dele é leve. O dele é suave, o dele é algo que você consegue carregar e você ainda consegue sentir leveza. Sabe por quê? Porque ele já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós fomos sarados. E eu falei, Senhor, me cura, Jesus. Eu quero ser curada, eu quero ser transformada, eu quero ter uma vida nova. Senhor, eu não aceito estar andando desesperada, assim, afoita, sabe? E quanto mais eu faço, lugar nenhum eu chego. E é sempre aquela força, sabe? Aquela força de fazer. E o Senhor estava me falando que nesse tempo, né, nesse ano que eu tive com o Senhor, Ele foi me mostrando que eu pensava que os meus esforços poderiam comprar o Senhor. Que quanto mais eu fizesse, quanto mais eu servisse, quanto mais eu fosse correr atrás, e se fosse alguma coisa religiosa, eu fizesse muito, quanto mais eu fizesse para Deus, mais eu ia receber dele, mas ele ia me amar pelo que eu faço. Ou então, eu colocava isso nas pessoas também, de estar sempre servindo, sempre fazendo, além daquilo que eu tinha capacidade de fazer. Sabe quantas vezes eu me neguei, quantas vezes eu disse não para mim, para as minhas necessidades mesmo, para atender pessoas, e depois eu estava morrendo. Porque antes Jesus falou, antes de você amar o outro, você precisa se olhar com amor. Você precisa entender as suas limitações. Você precisa entender que você é de carne e osso. E essa carne precisa comer, essa carne precisa descansar, essa carne precisa de um tempo de desacelerar. Então você não vai conseguir ajudar todo mundo, você não vai conseguir abraçar o mundo. E não é no servir que você vai me encontrar. É justamente quando você desacelera, entrega e descansa, que você desfruta do meu amor por você. Sabe por quê? Porque os seus esforços, ele não compram Deus. Esse hino, ele transformou a minha vida agora aqui em 2023, que é o hino que fala que a tua mesa cura. Quando eu vi esse hino, eu já estava praticando esse tempo de mesa com o Senhor, e ele só veio para confirmar de uma vez por todas algo que Deus já estava testificando em mim. E como eu agradeço a Deus pela vida dessa menina, essa Tamires, que pessoa abençoada. E ela fala que os meus esforços não compram Deus. Eu te conheci quando eu aprendi a desfrutar. E aí eu lembro de Jó. Ele já era um homem reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Um homem bom, um homem que fazia sacrifícios. Um homem que eu ainda não consegui nem chegar no nível de Jó.
Ele fala assim, e antes eu só te conhecia de ouvir falar. Eu só fui te conhecer de fato no final do livro, no 42. Mas hoje os meus olhos te veem, porque as experiências que a gente passa, elas abrem os nossos olhos, sabe? A gente contempla Deus na hora que a gente tem uma ação de vivê-lo, não de falar sobre Ele ou de, né, estar em palcos, em plateias e mostrando o nosso serviço de alguma forma, mas não, é no secreto. É naquele momento que tá só você e Ele, ninguém mais tá ali, você não precisa se mostrar para ninguém. Não tem ninguém, só tem você e Ele. E nesse momento Ele se revela de formas impressionantes, de formas indescritíveis. Eu não consigo descrever como é maravilhoso estar nesse tempo com o Senhor, como é libertador, como que Ele cura a nossa vida, como que Ele tira a nossa validação das pessoas. E nesse hino também ela fala sobre longe das plateias, longe dos aplausos. Eu desfrutei na tua mesa, a tua mesa me trouxe cura, na minha casa, com meus irmãos. Foi onde eu aprendi, foi quando eu desfrutei de ti. Gente, tem um conselho que eu posso dar. Hoje eu não tomo mais remédio para ansiedade. Eu não tô nem fazendo terapia, mas eu quero voltar nela para contar a minha evolução mesmo, com Deus e comigo mesma. Mas o conselho que eu queria dar, se eu puder te dar, tenha um relacionamento com Deus. Coloca isso como a primeira coisa, como a coisa mais importante. Você vai ver como que tudo vai se tornar novo, como que será diferente a sua vida, as suas ações, as suas reações, quando você colocar Ele em primeiro lugar. Tchau, fica com Deus.